Eu coloquei um Reels lá no meu Instagram falando o porquê eu não tomo bebida alcoólica. E o que me surpreendeu foi que muita gente tem esse mesmo pensamento. Mas será que essa é mesmo uma atitude radical? Bom, eu tive 4 episódios que eu me recordo com bebida alcoólica. Fora desses 4 episódios com a bebida alcoólica que foram problemáticos, todos os outros eu experimentava, eu tinha um uso completamente centrado ali, não era um problema. Mas esses 4 episódios, você vai entender que eles se tornaram sim um problema, porque 2 deles de embriaguez foram antes dos 18 anos e 2 deles depois dos 18 anos. E todos esses 4 processos que aconteceram na minha vida me mostraram algo que eu não poderia fechar os olhos, que é, eu não sei beber. Eu bebia para me sentir pertencente, né? No grupo de amigos que eu estava, no tipo de ambiente que eu estava, para me sentir à vontade e tal. Mas todas as vezes que eu bebia, eu fazia algo que eu me arrependia. Os cristãos sabem sobre isso, nós temos uma natureza pecaminosa, nós temos uma natureza ruim, nós reprimimos ela. Mas parece que quando nós bebemos, quando nós nos embriagamos, toda essa natureza, ela sai da gente como uma enxurrada e vai fazendo estragos para tudo quanto é lado. Eu lembro que da última vez que eu fiz o uso de bebida alcoólica, eu já estava em conflito comigo mesma, de pensar que aquilo não estava agradando a Deus, sabe? E aí eu lembro que eu mesmo bêbada, fazendo muitas coisas terríveis, eu lembro que dentro de mim tinha algo que falava assim, esse não é o seu lugar, isso não é certo, essa não é quem você foi criada para ser. E tudo isso me trouxe muita tristeza, sabe? As pessoas que estavam ao meu redor falavam, não tem problema, isso é normal, todo mundo já passou por isso. Mas para mim nunca foi normal, entendeu? Eu nunca vi de uma forma normal. Eu me arrependi de todas essas vezes e eu achei que eu precisava dar um basta, que aquilo precisava ser o fim, eu precisava iniciar uma nova era da minha vida. Então eu tomei uma decisão mais radical que foi de não beber mais. Então eu não sinto vontade de beber, ou seja, não tem motivo para eu comprar uma bebida alcoólica ou para eu estar num lugar que tenha bebida alcoólica e me oferecerem e eu aceitar. Porque aquilo é simplesmente eu não tenho vontade. Por quê? Porque o que me recorda todas as vezes que eu colocar o álcool na minha mão para decidir se eu vou tomar ele ou não, eu vou me recordar de quem eu sou quando eu tomo. Então, assim, não glorifica a Deus. Então, se não glorifica a Deus, eu descarto. Muitas pessoas, elas têm esse discernimento, sabe, de pensar, glorifica a Deus? Posso. Não glorifica a Deus? Não me interessa. E assim, na questão do álcool, comigo é dessa forma. Eu sim concordo com as pessoas que dizem que não é pecado tomar álcool. Eu também acredito que não é pecado tomar álcool. Eu acho que a partir do álcool que pode se tornar pecado, que é você se embriagar, que é o que você faz, que é os pensamentos que você tem, que é o que você fala, o comportamento que você tem, a partir daquele álcool pode definir se aquilo se torna um pecado para você ou não. Então, obviamente, cada um deve examinar a si mesmo e ver, é lícito fazer isso? Não. Isso me leva a falar palavrões, isso me leva a ter pensamentos pecaminosos? Então, logo, isso é incompatível com a minha fé. Então, não tem por que permitir que isso faça parte da minha vida, de um momento alegre. Não tem por que pensar em um momento alegre ter que ter bebida. Até porque, por qual motivo eu me prenderia tanto a algo que não vai comigo para o céu, a algo que eu não vou ter no céu? Sabe, a gente às vezes coloca na nossa vida muitas coisas, muitas distrações que são completamente dispensáveis, sabe? Que nós não deveríamos colocar em nossa vida e trazer mais um tipo de vício, mais um tipo de coisa que pode até se tornar idolatria, que se torna idolatria para muitos cristãos.
e tem um relacionamento muito disfuncional com a bebida e não conseguem enxergar isso. Levam a vida como se isso não fosse um pecado. Aí vivem um esfriamento da fé, voltam a praticar os pecados que havia deixado para trás, não consegue mais orar e simplesmente fica perguntando: Deus, o que aconteceu comigo? Por que comigo? Mas não, a pessoa está mais mundana do que qualquer outra coisa, ela está mais ligada às coisas da terra e coisas que distraem ela do que nas disciplinas espirituais, e depois elas não conseguem entender por que elas não estão conseguindo levar a vida espiritual delas para frente. É como se elas estivessem estagnadas. É óbvio, você não busca mais de Deus. Você, bem pelo contrário, está buscando mais coisas do mundo, ou até querendo conciliar os dois, e é óbvio que você vai viver um esfriamento, porque o evangelho ele é radical, o evangelho ele é tudo ou ele é nada. Não dá para você ser um cristão mais ou menos, um cristão em cima do muro, um cristão morno. Ou você assume o cristianismo 100%, ou você abandona ele, porque é óbvio que você vai viver um esfriamento na fé se algo estiver tomando o seu coração em proporções muito maiores do que Deus, né? E é por isso que nós devemos sempre nos examinar a nós mesmos, como a Bíblia pede. Então, que eu e que você saibamos abrir o nosso coração, né, para o Espírito Santo, a fim de que Ele examine a nós. Que a gente esteja ali de coração aberto para que o Senhor possa apontar para nós coisas que estão prejudicando o nosso relacionamento com Ele, coisas que estão nos esfriando, que estão nos afastando da verdade, e que a gente tenha coragem de ouvir e de abandonar. Peça para o Senhor mostrar tudo que há em você que não agrada a Ele. Eu peço isso para Deus. Deus, mostra tudo em mim que não te agrada. Há muitas coisas que eu sei que não agradam a Deus, mas eu não posso tentar justificar essas coisas que eu vivo no meu processo com Deus, que eu sei que não agrada a Ele. Bem pelo contrário, eu tenho que entrar em guerra com elas.